Hebreus capítulo 9, irmãos, vamos ler a partir do verso 11, vamos seguir até o verso 28, eu vou pegar aqui uma parte, Hebreus capítulo 9, do verso 11 em diante. A palavra do nosso Deus nos diz assim: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança, porque onde há um testamento é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã tingida de escarlata e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, elas requerem sacrifícios superiores àqueles, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como ao homem está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Irmãos, eu quero, antes de começarmos a exposição da palavra, eu quero orar agradecendo a Deus, mas orar também intercedendo ao Senhor pela vida de alguns irmãos. Nós tivemos a nossa irmã Lídia Gemia, ela foi submetida a uma cirurgia do joelho, está se recuperando, ficou alguns dias com algumas dificuldades, mas está retomando gradativamente. Vamos orar pela vida dessa irmã, membro dessa igreja por tantos anos. A Érica foi submetida a uma cirurgia essa semana, não foi? Semana passada? Dia 22. Então vamos orar pela vida da Érica. Vem cá, Érica, vamos orar por sua vida. Eu queria orar pelo Márcio também, que vai ser submetido a uma cirurgia, possivelmente daqui a alguns dias. Ele está aí? O Márcio não veio? Então vem você, Marciane, representando ele. Vamos orar pela vida do Márcio, que vai ser submetido, se Deus quiser, a uma cirurgia, talvez final da semana que vem, não é isso? Possivelmente? Nesta semana já? Final da semana. E se transcorrer tudo bem, vamos orar pela vida desse nosso irmão. Então, a Érica passou por essa cirurgia, compartilhamos a informação com os irmãos, e está tudo em paz, minha irmã? Caminhando bem? Amém, amém. Não precisa tirar o útero, mas tirou um pedaço do intestino, aí no ovário, está tudo bem, era a limpeza lá dentro. Então, queridos, vamos orar? Vamos interceder ao nosso Deus. Senhor, nós te rendemos graças
pela vida da Érica, te agradecemos, ó Deus, pela cirurgia a qual ela foi submetida. Uma alegria poder vê-la aqui conosco nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Deus, por sua vida, obrigado por sua família, pela vida do Evandro, pela vida dos seus filhos, a Bia, o Luca. Que o Senhor continue abençoando muito, Deus, essa família no nome do Senhor Jesus. Que a recuperação da Érica, Deus, seja plena para a tua honra e glória. Lembramos, ó Deus, do nosso irmão Márcio, que está aí aguardando, ó Deus, os preparativos também para uma cirurgia e nesta semana, e oramos por isso também, pedimos a bênção do Senhor sobre a vida dele, que transcorra tudo bem. Oramos, ó Deus, para que não haja aí nenhuma complicação e que o nosso irmão possa ser agraciado, abençoado e ter uma recuperação maravilhosa para a tua honra e glória. Que o Senhor esteja abençoando todo o processo, a preparação, a execução, o pós-operatório, que tudo transcorra da melhor forma possível. Uma alegria poder vermos aqui também nosso irmão Geraldo. Louvamos o teu nome pela vida desse irmão, nossa irmã Alzira. Que o Senhor abençoe a vida destes queridos. Oramos, ó Deus, pela vida da Lídia, a cirurgia a qual ela foi submetida. Que a sua recuperação, Senhor, seja a melhor possível para a tua honra e glória. Abençoe, Senhor, para que todas as sessões de fisioterapia possa proporcionar a ela aquilo que ela necessita, Senhor Deus, estabilidade, e que ela possa continuar seguindo a sua vida da melhor forma possível para a tua honra e glória. Lembramos, ó Deus, do nosso irmão Pedro, que o Senhor abençoe a vida dele, o seu tratamento de saúde, os medicamentos, ó Deus, ao qual ele é submetido. A Renata, Senhor Deus, no seu tratamento também. Abençoe e fortalece, dê graça, Senhor Deus. São irmãos que estão aí lutando contra enfermidades, às vezes tão violentas, agressivas, e oramos para que os medicamentos possam proporcionar os melhores resultados possíveis para a tua honra e glória. E outros irmãos, ó Deus, que necessitam, carecem, que a boa mão do Senhor esteja sobre todos, guardando, abençoando rico e poderosamente. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos então aqui. Nós começamos no domingo passado, no capítulo 9, e começamos aqui fazendo uma pergunta: por que Jesus é o único caminho para Deus? Então nós vamos concluir aqui este capítulo, que ele continua dando aqui algumas informações importantes, por que aqueles irmãos não poderiam deixar Cristo e voltar para o judaísmo, sem que esta decisão acarretasse uma complicação muito séria na vida deles. De modo que falar de Jesus é falar de um único caminho, não é falar de um puxadinho, pelo contrário, porque se todas as religiões elas levam a Deus, não fazia nenhum sentido o autor dessa carta a procurar dissuadir, procurar encorajar os irmãos a se manterem firmes no caminho com Cristo. Por isso que o autor aos Hebreus, ou a carta aos Hebreus, é uma carta que, dentre outras coisas, procura mostrar para nós que só há um caminho, que não há muitos, que só há um caminho que nos conduz a Deus, e que se nós não trilharmos por esse caminho, esta carta, certamente juntamente com muitas outras que temos no Novo Testamento, ela nos ensina que nós não vamos trilhar um caminho de salvação. O único caminho para Deus é em Cristo Jesus. E aqui então, os desafios para que aqueles irmãos permanecessem em Cristo, eles eram grandes. E é muito precioso a gente perceber que o autor está quase que dizendo assim: gente, olha quanta coisa nós temos agora por causa do que Jesus realizou, quantas bênçãos estão disponíveis a nós por causa do sacrifício de Cristo, quantas coisas maravilhosas nós desfrutamos hoje que os nossos irmãos do passado almejaram, sonharam, anelaram e eles não puderam, e hoje nós temos acesso a tudo isso e vocês estão abrindo mão de todas essas coisas. Ele diz: não façam isso. É deixar o caminho de vida e voltar para o caminho do legalismo, para o caminho da lei. Tudo que temos no Antigo Testamento apontava para Cristo, por isso que nós caminhamos no domingo passado falando sobre duas coisas: que agora nós temos acesso a Deus
mas que do verso 1 até o verso 5 nós temos este caminho que foi simbolizado. Então nós falamos do tabernáculo, falamos dos utensílios do tabernáculo, falamos do altar do sacrifício que ficava no átrio do tabernáculo, onde os animais eram mortos, e o sacerdote pegava o sangue daquele animal, e ele entrava então no santo lugar esse em que havia alguns componentes também bem interessantes, como por exemplo, nós tínhamos o altar do incenso, a mesa dos pães e o candelabro. São figuras que apontam para a pessoa de Jesus. O candelabro, a luz tinha que ficar acesa continuamente, e a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é a luz do mundo. Nós temos também neste santo lugar ali do tabernáculo, a mesa dos pães, e ela também apontava para Cristo, porque ela representava o povo de Deus da antiga aliança, mas apontava para Cristo como sendo aquele em quem uma nova aliança haveria de ser feita, e ele é o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. E nós tínhamos no Santo dos Santos o instrumento mais importante do tabernáculo, que era o propiciatório. Era o lugar em que o sumo sacerdote entrava sozinho e ele derramava todo aquele sangue sobre aquela tampa, e aquilo era o meio de Deus realmente aceitar o sacrifício onde um animal havia sido morto no lugar de pecadores. Todos esses utensílios eram símbolos e apontavam para a figura de Jesus, para a pessoa de Jesus. Mas nós falamos também de um caminho que não era apenas simbolizado, falamos de um caminho que era obstruído, e é o que aparece aí do verso 6 até o verso 10. Havia muitos empecilhos, havia muitas pedras no caminho para Deus, não era um acesso fácil, não era um acesso facilitado. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, e ele entrava sozinho naquele lugar. E hoje nós queremos dar continuidade pensando a respeito desse acesso que temos a Deus e tentando responder essa pergunta: por que que só Jesus é o caminho para Deus? Por que que nós não podemos abraçar outras correntes, ensinamentos, filosofias, a parte de Cristo? Por que que nós não podemos ter Cristo e mais alguma coisa? Por que que nós afirmamos e ensinamos que só Jesus é o caminho para Deus? Que só Jesus salva, que só Jesus perdoa, que só Jesus cura, que só Jesus muda, que só Jesus pode de fato nos proporcionar um acesso, uma vida de comunhão ao nosso Deus? Esse texto, ele procura reafirmar isso, e ele procura encorajar os crentes a permanecer em Jesus, e porque só Jesus. E a terceira coisa então, dando continuidade a isso, porque só Jesus é o único caminho para Deus, nós temos agora do verso 11 até o verso 14, é porque nós temos agora um caminho de purificação, e o autor aos Hebreus, ele vai procurar falar da eficácia do sacrifício de Jesus. Olha o que ele diz no verso 11, ele fala assim: quando porém Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, presta atenção, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne, e agora, ao falar de Cristo, ele diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, ele purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos o Deus vivo. Irmãos, há aqui algumas coisas muito maravilhosas que o autor aos Hebreus, ele está procurando mostrar naqueles irmãos. Ele visa mostrar o lugar onde Cristo está agora ministrando. Ele diz: Cristo, ele, diferentemente de um sumo sacerdote, ele não está num tabernáculo terreno. Cristo está num tabernáculo celestial. Com isso, ele vai fazendo um contraste a fim de mostrar como que Cristo é muito maior, como que Cristo é muito melhor, como que o caminho aberto por Cristo é um caminho de muito mais eficácia. O contraste entre os sacrifícios dos animais, o sangue que era derramado, mas a eficácia do sacrifício de Jesus Cristo.
E ele então procura mostrar o que esse sangue de Cristo era capaz de realizar, diferentemente daquilo que o sangue dos animais era capaz de fazer. O sangue dos animais não trazia uma ação interna no coração, como acontece hoje por causa do sacrifício de Cristo. Quando os animais eram mortos, o sentimento de culpa não era aliviado. Porque as pessoas olhavam para o animal e diziam: eu continuo com essas mesmas disposições do coração, a minha consciência não é pacificada, o meu coração não é pacificado, o sentimento de pecado, de transgressores da lei, latejava na alma e no coração. Por isso que o autor está dizendo, aqueles sacrifícios eram temporários, porque eles não eram capazes de fazer a melhor de todas as operações, aquela que vem do coração, aquela que vem dentro, aquela que acontece do lado de dentro do coração de um pecador. Eram sacrifícios externos que não traziam nenhuma eficácia para a mudança da mente e do coração. Por isso que ele diz, o sacrifício de Jesus, ou esse acesso para Deus, ele agora é possível por causa daquilo que Cristo realizou, é um caminho de purificação. Então nós temos a eficácia do sacrifício de Cristo, diferentemente do sacrifício dos animais. Dos animais purificavam apenas a carne, ao passo que o sangue de Cristo purifica a consciência, trabalha no coração. E a partir de então, nós temos aqui algumas coisas muito interessantes que o autor, ou que a palavra de Deus procura mostrar por que este caminho ele é melhor, por que Cristo é melhor, porque somente Cristo é melhor. Primeiro, o verso 11 diz que Cristo ele é um mediador melhor. O autor diz isso, né? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas. Os rituais do Antigo Testamento apontavam para Cristo. Eles foram necessários para manter a esperança no coração daquele povo de que um dia viria alguém que realizaria algo permanente, duradouro. Então eles cumpriram o seu propósito. O sacerdote, ele também era pecador, coitado. Ele tinha que fazer sacrifício por si mesmo antes de entrar no templo, não é? Mas Cristo não. Cristo é um mediador melhor, diferentemente dos sumos sacerdotes que eram pecadores. Então, nesse caminho de purificação, onde a Escritura chama a nossa atenção para a eficácia do sacrifício de Cristo, ela vai falar que Cristo ele é um mediador melhor, mas não apenas isso, vai dizer que Cristo ministra num tabernáculo melhor. Enquanto os sumos sacerdotes do Antigo Testamento ministravam num tabernáculo terreno, depois veio o templo, mas aqui o autor está dizendo que Cristo está ministrando num tabernáculo celestial. Ele está diante de Deus, ele está continuamente na presença de Deus, diferentemente de um sumo sacerdote que entrava todo atemorizado, ficava ali algum momento e ele tinha que sair, só daqui um ano ele voltava. Cristo não. Cristo está continuamente na presença de Deus, Cristo está constantemente nos representando diante de Deus. Por isso que ele diz, Cristo é o mediador melhor, Cristo ministra num santuário melhor, mas ele continua dizendo que Cristo ofereceu um sacrifício melhor. O sacerdote, ou sumo sacerdote no Antigo Testamento, não morria, ou não se entregava no lugar das pessoas. Ele oferecia um animal. Cristo ofereceu sua própria vida, conforme a gente percebe aí no verso 12, não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve eterna redenção. Por que só Jesus é o único caminho que nos conduz a Deus? Por causa deste caminho de purificação, por causa da eficácia do seu sacrifício. E o autor sagrado, então, ele faz essas afirmações a respeito dele. Ele é um mediador melhor, ele ministra num santuário melhor, ele ofereceu um sacrifício melhor, ele usou um método melhor. Porque aquele sacrifício que o sumo sacerdote fazia, ele se repetia todos os anos. O que é que Cristo faz agora? O texto continua dizendo que ele entrou uma vez por todas e obteve o quê? Eterna redenção.
Não tem repetição mais, não tem necessidade de todos os anos, vamos lá de novo, vamos repetir tudo de novo. É o animal que é morto, entramos no santo lugar, o sumo sacerdote entrando no santo dos santos e derramando aquela sangueira sobre o propiciatório, e a Shekinah de Deus descendo, e Deus dizendo: o pecado do povo está perdoado. Cristo, ele usou um método melhor, porque o que ele realizou não se repete mais, é irrepetível, é um sacrifício definitivo. Mas a Bíblia continua dizendo, a fim de encorajar os irmãos a permanecerem em Cristo, ele diz que Cristo proporcionou uma bênção melhor. Porque o texto vai dizer que ele obteve uma eterna redenção. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O que a Bíblia estava querendo dizer? Ou seja, uma bênção duradoura, uma bênção permanente. As purificações na antiga aliança eram temporárias, elas eram anuais, ao passo que Cristo obteve aqui uma eterna redenção. É como se o texto estivesse dizendo um perdão permanente de pecados. Um perdão permanente. E nós costumamos dizer que o sacrifício de Jesus, ele perdoa os nossos pecados passados, presentes e futuros. Estamos perdoados, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. E o autor está dizendo: gente, aquilo que os nossos irmãos do passado fizeram eram temporários, não trazia alívio, não trazia restauração permanente, não trazia perdão permanente. Cristo resolveu isso de uma vez por todas, e vocês estão deixando o definitivo, voltando para o temporário, para o passageiro, para o transitório. Não, Cristo proporcionou ou proporciona uma bênção melhor. Mas ele continua dizendo, ele é incansável, Cristo oferece uma garantia melhor. Por quê, irmãos? Porque o texto vai dizer que nós temos a ação do Espírito Santo aplicando essas bênçãos no coração do pecador. Porque olha só o verso 14, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno. Pelo Espírito Santo, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, vai purificar nossa consciência de obras mortas para servirmos o Deus vivo. Se os sacrifícios não tinham capacidade de resolver o problema da culpa, o que deveria ser feito então? O autor está dizendo, Cristo resolveu. A nossa culpa foi lançada sobre Ele, a nossa condenação foi colocada sobre Ele. O Espírito Santo aplica então os benefícios desse sacrifício no nosso coração, de maneira que Cristo se ofereceu uma única vez, permanentemente, de maneira definitiva. Não há mais necessidade de oferecer sacrifícios, os nossos pecados estão perdoados. O Espírito Santo agora ele vem, ele nos sela, ele nos batiza no corpo de Cristo, e ele testifica com o nosso espírito que nós somos o quê? Filhos. Filhos. É como se o autor talvez estivesse dizendo assim: vocês estão querendo ser deserdados? Se é que é possível isso? Vocês estão querendo deixar de ser filho? Voltar para a lei, voltar para o legalismo, abrir mão de todos esses privilégios, de todos esses benefícios que vocês têm? Ele diz, não façam isso, gente. Mas ele é incansável. Ele continua ainda dizendo, o que Cristo fez mais? Ele diz que Cristo oferece um resultado melhor. O verso 13 e 14, ele vai falar desta paz na consciência. Ou seja, a purificação que Cristo oferece é do interior, é da consciência e é de obras mortas. O sacrifício de Cristo é eficaz, porque Cristo ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus, e Ele é capaz de purificar a nossa consciência de todas essas obras mortas, de modo a servirmos o Deus vivo e verdadeiro. De modo que estamos diante de uma nova posição diante de Deus, mas nós também, irmãos, estamos com um novo coração diante de Deus. É a mudança do coração. A obra de Jesus, ela fez isso. Aquelas promessas de Deus no Antigo Testamento, há várias delas dizendo, eu vou mudar o coração de vocês, eu vou dar a vocês um coração de carne, eu vou tirar o coração de pedra. E é isso que o Senhor Jesus, Ele faz, o Espírito Santo aplica isso no nosso coração, de modo que nós temos agora uma disposição renovada. O crente continua tendo a inclinação para o pecado? Continua. Mas antes ele tinha somente uma inclinação para o pecado.
Agora quem está em Cristo, ele tem uma nova disposição, ele almeja coisas boas, ele deseja agradar a Deus, a santidade é algo que lhe agrada, que traz satisfação no coração, é tão bom quando nós fazemos as coisas das quais Deus se agrada, as coisas das quais Deus aprova, temos prazer nisso, nos deleitamos nisso. Isso é resultado dessa operação do Espírito Santo no coração. A gente deixa as obras mortas e agora a gente pratica as obras de vida. Então ele está dizendo, nós temos um caminho de purificação que Cristo realizou por nós e vocês querem abrir mão disso? Mas aí ele continua no verso 15 até o verso 22, porque que só Jesus, ele é o caminho para Deus. E aí ele vai falar desse caminho de substituição. E aqui ele desafia os leitores a olhar para o passado, a olhar para aquilo que Jesus fez na cruz. Olha só, verso 15 em diante, o que é que ele diz? Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança, porque onde há um testamento é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez. Pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue. Porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, ele pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, e com água, lã tingida de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Lembra o texto que nós dissemos? Que Jesus diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Igualmente também aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. E aí ele diz no verso 22, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aqui o autor está chamando a atenção para essa obra de Jesus Cristo, como substituto pelos nossos pecados, como alguém que levou a nossa culpa, a nossa condenação, como alguém que nos substituiu naquela cruz. Então ele está dizendo, olha para aquilo que Jesus fez, olha para essa obra de Jesus, para o seu sangue que foi derramado, a purificação que esse sacrifício é capaz de proporcionar às nossas vidas. Foi necessário que ele morresse, foi necessário que ele derramasse o seu sangue, e vocês não estão levando isso em conta. Ele está dizendo, por que só Jesus é o caminho para Deus? Porque somente um único Filho de Deus morreu no lugar dos pecadores. E eu te pergunto, existe alguma religião do mundo que fala sobre isso? Existe alguma religião do mundo que fala sobre alguém que era Deus, que se tornou homem, que assumiu a culpa de pessoas, que levou essa culpa na cruz, substituindo esses pecadores? Você encontra isso em algum lugar do planeta Terra? Não existe, irmãos. Isso não é ensinado em lugar nenhum, isso não existe em religião nenhuma. O único lugar em que isso é apresentado, um Deus que se fez carne e que substitui os pecadores, somente em Cristo e somente no cristianismo nós temos essas informações. Então, um caminho de substituição, a obra de Jesus no passado. Verso 23 em diante, por que só Jesus é o caminho para Deus? A Bíblia diz, por causa da sua intercessão, a obra de Jesus no presente. No presente. Então ele vai dizer assim no verso 23 em diante. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àquelas. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entrou todos os anos no Santo dos Santos com o sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos,
Ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo, e assim como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez, aparecerá para tirar os pecados de muitos na segunda vez. Não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Então, veja só, o autor agora ele sai daquilo que Cristo fez na terra e ele direciona o olhar daqueles irmãos para aquilo que Jesus está fazendo neste momento. O que Jesus está fazendo neste exato momento diante de Deus? Nos representando, intercedendo por nós, sendo nosso advogado. Não é? O fato de Jesus estar na presença de Deus é a garantia de que nós temos, de fato, ou que de fato não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Ele é o representante permanente que temos na presença de Deus, nada mais precisa ser realizado ou precisa ser pago, não há mais nenhuma oferta exigida, tudo quanto era necessário para que o nosso relacionamento com Deus fosse restaurado já foi feito, já aconteceu. E o fato de Jesus estar constantemente diante de Deus não precisa mais de repetição. Ele é o nosso representante legal, permanente, contínuo. E o autor está dizendo, gente, vamos olhar para o céu, vamos olhar para aquilo que Jesus está fazendo agora. Ele é o nosso eterno intercessor. Ele jamais desiste do seu povo, jamais deixa de interceder pela sua igreja. Por isso que a Escritura fala deste caminho de intercessão. É o que Cristo está fazendo por nós, é o que Cristo está fazendo e realizando neste exato momento. Ele continua sendo nosso sumo sacerdote, intercedendo pela sua igreja. Mas o autor termina aqui, irmãos, a Bíblia termina falando do porquê que Jesus, ele é o único caminho para Deus, e ele vai falar agora sobre a obra de Jesus no futuro. Ele vai falar desse caminho de exaltação, e ele vai terminar no verso 28 dizendo assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Então veja, a Escritura não fala apenas, ou não está apenas convidando os irmãos a olharem para a obra de Jesus no passado. A Escritura não está apenas convidando os irmãos para olhar para a obra de Jesus no presente, para aquilo que Ele está fazendo continuamente agora diante de Deus. A Escritura também está convidando os irmãos para olhar para o futuro. O que Ele vai fazer? Ele vai voltar. Por isso que Ele diz que aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas aqui Ele está convidando os irmãos para olhar para essa obra de Jesus, que vai proporcionar à sua igreja esta eterna exaltação, essa eterna glorificação. Mais do que juízo aqui, é a ideia de falar a respeito daquilo que os crentes vão ser eternidade afora, exaltados, glorificados na presença de Deus. Então, a Escritura chama aqueles irmãos a pensar a respeito desta obra tão eficaz, tão extraordinária, tão graciosa de Jesus na cruz. É como se o autor estivesse perguntando assim: gente, diante de tudo que Jesus fez, vocês ainda estão pensando em desistir? Você ainda está querendo deixar de ser crente? Você ainda quer viver para si mesmo? Você ainda quer viver para fazer a vontade da sua mente, dos seus desejos, à luz de tudo aquilo que Cristo realizou por você na cruz? Você ainda quer continuar vivendo assim? Por isso que a Escritura desafia aqueles irmãos a jamais voltarem atrás, porque é como se ele estivesse dizendo assim: não existe nenhum outro caminho. Assim como não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, irmãos, não existe nenhum outro caminho na face da terra que nós possamos ser salvos, se não for unicamente, exclusivamente por meio de Jesus Cristo. E a ideia aqui não é o seguinte: eu estou numa religião aí, mas eles falam também de Jesus. A questão não é essa. Porque em qualquer religião, se você for, é perigoso eles falarem lá ou cá a respeito da pessoa de Jesus.
Mas a ideia não é essa. Nós estamos falando da pessoa de Jesus, nós estamos falando de quem Ele é, nós estamos falando daquilo que Ele realizou, nós estamos falando da aplicação disso na nossa vida, nós estamos falando dos privilégios que nós recebemos por causa do que Ele realizou e o acesso que nós temos a Deus por causa do que Ele realizou. E eu termino aqui com algumas aplicações para nós. Primeiro, irmãos, o que está faltando à obra de Cristo? Eu lhes pergunto. Por que Cristo não é suficiente para nós? Por que Cristo não é suficiente para a igreja de hoje? O que está faltando à sua obra? Por que a gente vê líderes e igrejas introduzindo elementos do culto do Antigo Testamento na igreja do Novo Testamento? Arca da Aliança, quipá, chofar, berrante, esses negócios aí, que fazia parte do culto de lá. Mas que apontavam para Cristo e que não faz nenhum sentido mais serem introduzidos. Na verdade, irmãos, essas pessoas estão subestimando, desprezando o que Jesus realizou na cruz. É muito triste quando a gente percebe que até mesmo a igreja de Jesus, ela vira pedra de tropeço ao Filho de Deus. É muito triste a gente perceber que a própria denominação, ela se vangloria de tal forma e fala mais de si mesmo do que de Jesus. É muito triste quando a gente vê denominações que se autopropagam o tempo todo, que falam de si mesmos o tempo todo, que exaltam a si mesmos o tempo todo, que falam pouco da pessoa de Jesus. Falam de Jesus também, mas não é só Jesus. Que a nossa igreja é isso, que a nossa igreja é aquilo, que a nossa igreja é isso, que a nossa igreja faz aquilo, que a nossa igreja é isso, que a nossa igreja não sei o quê. Irmãos, não deve ser assim. Nós não estamos aqui para concorrer com o Filho de Deus, nós estamos aqui para promover a glória do Filho de Deus, nós estamos aqui para fazer o que o Espírito Santo faz, colocar todas as luzes, todas as fontes de luz possível em Jesus. Na igreja não. Na igreja não. É lindo o que Deus faz através de pessoas, mas nós deveríamos nos contentar só com o Filho de Deus, só com o Cristo de Deus e nada mais. É lamentável, irmãos, que a gente se depara com coisas dessa natureza, igrejas que glorificam a si mesmos o tempo todo, e nós gostamos disso. Tem muitas pessoas que, lamentavelmente, procuram grandes igrejas, não é por causa de Jesus, é por causa da soberba do coração, é por causa da vaidade. Não sentem orgulho de dizer que pertence a Cristo, tem mais orgulho de dizer que pertence a uma denominação. Irmãos, não deve ser assim. Nós deveríamos ser o povo que deveríamos falar de Jesus e falar menos de denominação, menos dessas bandeiras. Tem o seu lugar, tem o seu valor, louvado seja Deus. Mas a igreja é a igreja do Cordeiro de Deus. E a missão dela é amar o Cordeiro, é servir o Cordeiro e não querer a glória do Cordeiro. Jamais, jamais, irmãos. Nunca. Então o que está faltando à obra de Cristo? Não falta nada. É triste como que nós estamos subestimando aquilo que Jesus realizou. E eu pergunto, o que está faltando à igreja? O que falta a cada um de nós? Porque às vezes nos deparamos com a falta de fervor, de amor, de perseverança, de entusiasmo na vida cristã. Irmãos, às vezes dá uma tristeza no coração, porque a gente tem quase que suplicar, às vezes, para encorajar as pessoas, para dizer, não façam isso, ficam firmes, desistam não. Meu Deus, se Cristo e aquilo que Ele realizou na cruz não for capaz de encher a nossa alma e o nosso coração de entusiasmo, o que mais será capaz? Falei uma vez para uma pessoa que queria sair da igreja. E ele me procurou e disse, pastor, estou saindo da igreja. Eu disse, meu irmão, o que aconteceu? Não, pastor, não tem jeito, estou saindo porque eu não sirvo para a igreja. Eu disse, meu irmão,
eu tenho que te dizer com todo o amor do meu coração, nós não podemos amar a igreja por aquilo que ela nos dá. Nós não podemos amar a igreja porque nós temos responsabilidades na igreja. Nós não podemos amar a igreja porque nós temos cargos na igreja. Nós temos que amar a igreja porque nós amamos a Cristo. E isso deveria ser o suficiente para nós. Se o senhor está saindo da igreja porque o senhor não exerce coisas na igreja, eu sou obrigado a lhe dizer que o senhor não ama o Senhor da igreja. O senhor ama a igreja por aquilo que ela é capaz de te dar. E isso não é amor. É uma relação utilitarista. E Cristo não quer isso. Ele não precisa disso. Porque está faltando mais compreensão, irmãos, sobre a pessoa e sobre a obra do nosso Salvador Jesus Cristo. Aqueles irmãos estavam deixando de ser crentes, porque parece que eles não estavam entendendo a grandeza de Jesus, e o autor aos Hebreus está pegando um canhão com milhões de pixels e julgando em Cristo e dizendo, isso aqui não é suficiente. Desculpa aqui o tom da voz, é entusiasmo mesmo. Ele está dizendo assim, olha para aquilo que ele fez. Gente, contempla o Cordeiro de Deus, não é suficiente para vocês, pelo amor de Deus. Ame esse Cordeiro, desista dele não. Como que vocês vão desistir de uma pessoa que os amou tanto desse jeito? Parece que o autor está assim, está desesperado, ele está tentando assim, convencer aquele povo de todo jeito. Mas o nosso coração às vezes é duro, irmãos. Terceira coisa, é que a gente precisa entender, irmãos, que o texto, ele fala isso de maneira sutil, né? E eu quero destacar isso, porque a gente vive numa cultura muito conturbada, muito complicada, de necromantes para tudo que é lado, não é? Mas o texto aqui também nos diz que a morte, ela precede o juízo. E esses juízos se seguem imediatamente após a morte. A Bíblia diz claramente que não há nada em que os vivos possam fazer em prol daqueles que morreram. Não é isso que diz o texto aí, irmãos? Porque aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não tem purgatório, não tem missa do sétimo dia, não tem vela, não tem oferta, não tem dinheiro nenhum que tire o sujeito daquele lugar em que ele está, quando ele parte da... Acabou, irmãos, uma vez que os nossos olhos se fecharam para a vida, eles se abriram para a eternidade, o nosso destino está selado, nada mais pode ser feito. Não adianta o papa, o arcebispo, o cardeal, o apóstolo, o patriarca, não adianta nada dessa turma chegar e dizer o seguinte, ainda tem jeito. A Bíblia diz, não tem mais. Aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, a morte sela absolutamente o destino das nossas almas. E deixa eu te fazer uma pergunta que atormentou a minha alma um tempo atrás, na época da adolescência. Onde você passará a eternidade? Onde você passará a eternidade? É uma pergunta, irmãos, que precisa mexer com a gente. Quando os nossos olhos se fecharem para a história, o que vai ser? Você vai passar a eternidade onde? E só há dois caminhos. Ou estamos em Cristo Jesus ou não. No final vai dar tudo certo, vai dar não. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai ser trágico. Olha a graça de Deus que vem ao nosso encontro e diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Termino dizendo aqui, irmãos, é que há uma notícia muito boa para nós. Há uma solução para o problema da culpa que o pecado promove no nosso coração. O texto diz que Cristo obteve eterna redenção, que é, na verdade, irmãos, uma forma para dizer que nós temos aqui uma promessa da parte de Deus. E que promessa é essa? Perdão constante de Deus para nós. Perdão constante. Se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas já se passaram,
eis que tudo se fez novo. Quando um filho peca, quando um filho desobedece, ele não é deserdado. Como pais, a gente fica entristecidos. Não é não, dona Zélia? Um filho, quando entristece, desobedece a gente chora, a gente lamenta, mas o filho chega e diz: ô pai, foi mal. O que você faz? Esculacha, dá o sermão. Ô filho, perdão contínuo. Você é filho, está perdoado. Faz isso de novo, não vai fazer. Então nem ameace dizer, ele vai fazer. Nunca mais, não diga isso, cara, vai dar ruim, porque ele é pecador. Então dá esperança, não é? Esperança. Você vai melhorar, rapaz, você vai crescer. Que Deus continue te abençoando. Irmãos, vamos ter paz no nosso coração. Seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Olhe para o Cordeiro que falta à igreja. Você sabe por que a gente está frio na fé às vezes? É porque a gente não está olhando o Cordeiro de Deus. Nós estamos minimizando, subestimando o que Ele fez por nós. Olhe para o Cordeiro, olhe para aquilo que Ele fez. E sirva o Cordeiro de Deus com todo o amor do seu coração. Vamos orar por isso? Terminando aqui. Muitas pessoas ali, naquela igreja, estavam pensando em desistir. A gente, enquanto pastor, a gente incomoda muitas pessoas. A pessoa fica um mês sem aparecer, a gente manda uma mensagem para ele: irmão, como é que você está? Saudades. Não é? E vê se aparece. E quando aparece, é uma alegria para o coração. Que bom te ver, irmão. Porque a gente sabe, irmãos, que nós, enquanto crentes, e aquela ideia da brasa, eu acho que é uma coisa que ilustra bem isso. Fique de pé aí, eu esqueci de falar, né? Vamos orar de pé. Uma brasa longe da fogueira, eu acho que ela se apaga com muita facilidade, não é assim? Por isso que a vida longe da comunidade é um risco. É um risco. Então, a necessidade da gente sondar o nosso coração. Se a gente está perdendo o entusiasmo pela vida em comunidade, ore ao Senhor. Trate isso, porque isso é um risco muito grande à nossa espiritualidade. Vamos orar? E a gente termina aqui. Senhor, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Só há um caminho de volta a Deus, só há um caminho de salvação, só há um caminho de perdão, e é Jesus Cristo e este crucificado. Senhor, nós não precisamos oferecer nenhum atrativo, nenhum entretenimento para mobilizar, para motivar as pessoas, para servir o Senhor. Se a obra de Jesus Cristo na cruz não for capaz de nos impulsionar, não for capaz de nos motivar, não for capaz de nos mobilizar, Senhor, perdemos. O que mais poderia ser capaz de entusiasmar o coração da tua igreja, se não for aquele que por ela morreu, que é Jesus Cristo nosso Senhor? Então nós te pedimos, meu Deus, tem misericórdia de nós, porque nós às vezes não estamos amando o Senhor, não estamos amando o seu Filho como deveríamos, não estamos amando o Espírito Santo como deveríamos, o nosso coração às vezes esfria. Senhor, tem misericórdia de nós, aviva-nos, Senhor, que desperta-nos para viver cada vez mais entusiasmados, fervorosos de espírito, servindo o Senhor com alegria. Tem misericórdia daqueles que estão desanimando, esfriando. Oramos, Deus, para que o Senhor restaure, que o Senhor renove. Tu sabes, ó Deus, das causas, e aqueles irmãos a quem essa carta aos Hebreus foi escrita, eles estavam desanimados, pensando em desistir, porque o preço de seguir a Cristo, no conceito deles, estava alto demais. Infelizmente, muitas pessoas, ó Deus, ainda hoje estão seguindo o Senhor para ver onde que isso vai dar. Mas está faltando discípulos para seguir o Senhor para o que der e vier. Fortalece a tua igreja, vivifica a tua igreja. Assim oramos, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Se há alguém aqui, Senhor, sem igreja, se há alguém que está pensando em ser cristão, vivendo sozinho, Deus, trabalhe no coração.
que ele possa voltar para a vida em comunidade e lutar contra esses desejos não bíblicos, não cristãos, não saudáveis do coração. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos e com toda a igreja de Jesus hoje e sempre. Amém e amém.